Salmo 77. Eu estou pregando de domingo mensagens sobre esperança. E hoje eu encerro, porque são 3 domingos, né? E hoje eu vou encerrar, porque domingo que vem eu não estarei aqui. E essa palavra que Deus colocou no meu coração é também um salmo de Asaf. Semana passada, quem lembra o salmo que eu preguei? Salmo? Eu ouvi alguém falar aí. 73, salmo de Asaf. Hoje é o salmo 77. Eu não vou ler inteiro, vou ler apenas 10 versículos. Os que já encontraram, digam amém. Vamos lá. Clamei a Deus com a minha voz, levantei a minha voz, e Ele, o que diz na sua Bíblia? Ele inclinou para mim os ouvidos. 2. No dia da minha... Então tem um dia que é o dia da angústia, pelo que Asaf está dizendo. No dia da minha angústia, eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. 3. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Eu estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite eu chamei a lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Olha as perguntas agora de Asaf. 7. Primeira pergunta: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? 2. Segunda pergunta, versículo 8: cessou para sempre a tua benignidade? Terceira pergunta: acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Última pergunta que ele faz: ou encerrou ele a sua misericórdia na sua ira? 10. E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Você pode dizer amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, fala conosco nesta manhã. Oh Senhor, revela essa palavra ao nosso ser, à nossa alma. Venha nos abençoar, Senhor. Fala com a igreja, fala com aqueles que estão assistindo esse culto ou que vão assistir depois. Fala com todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Eu gosto demais de falar de Asaf. Eu lembro que eu fiz uma série de mensagens, só não recordo se foi numa campanha de 12 dias de clamor ou se aos domingos, mas eu já preguei todos os salmos de Asaf. Inclusive, se você pesquisar lá no YouTube, Pastor Luciano Scala, Salmos de Asaf, você vai ver dezenas de pregações minhas. O Salmo 77 é um dos salmos que eu mais gosto de pregar. Este salmo de Asaf, irmãos, ele fala de uma situação que nós chamamos de crise existencial. E é muito comum a pessoa entrar em crise na vida. Comum. Às vezes a pessoa tem uma determinada profissão e chega no momento da vida que ela entra em crise. Começa a pensar: eu podia ter feito diferente, né? Podia ter sido cozinheiro, podia ter sido motorista, podia ter sido engenheiro, podia ter sido jogador de futebol. Entra em crise. E tem pessoas que elas chegam até a mudar de vida, assim, de profissão, e dar um outro rumo na vida. Isso acontece. Quem concorda, diga amém. Entra em crise. Às vezes a pessoa está ali casada há tantos anos,
bodas de não sei o que, 20 anos, sei lá, 30 anos de casamento. De repente dá uma crise, irmãos. A pessoa vira a cabeça. Daqui a pouco ela não está mais casada. Hoje em dia está acontecendo isso. Então crise acontece, eu poderia ficar aqui dando vários exemplos, mas crise acontece até no nosso relacionamento com Deus. Você nunca entrou em crise com Deus? Nunca aconteceu com você? Você está num momento escuro na tua relação com Deus? Todos nós aqui amamos a Deus. Quem concorda comigo, diga amém. A gente ama a Deus, a gente quer servir a Deus, a gente quer estar na igreja. Todos nós aqui, pelo menos eu acho, né? Todos nós. Mas tem alguns momentos da nossa vida que a gente não quer nem ouvir. A gente não quer nem estar aqui. E são períodos que a pessoa passa, às vezes até de meses. Isso não pode durar muito, gente. Pode até acontecer, mas não pode durar muito. Quem entendeu, diga amém. Não se afasta não, porque depois para voltar dá trabalho. Tem gente que não volta. Mas às vezes a pessoa entra em crise. Por que ela entra em crise? Por vários motivos. Primeiro, por não ter a sua oração respondida como ela gostaria de ter. Isso dá crise. Mas essa crise só pega quem é imaturo. Eu não passo por essa crise. Eu vou ter outras, essa não. Porque primeiro, eu tenho 30 anos que eu estou na presença de Deus. Dos 30, 22 como pastor. Então esse tempo me deu uma experiência. Qual experiência? Que Deus não vai responder as orações do jeito que eu quero que Ele responda. Todas elas. Deus ouve todas as orações? Sim ou não? Sim. Sim. Mas Ele vai responder todas de forma positiva? Sim ou não? Não. E nesses anos aí, eu já orei por muita gente que Jesus ressuscitou. Meu pai ressuscitou. Meu pai ficou em coma 21 dias. Ressuscitou. Eu vi Deus ressuscitar meu pai. Eu falei, Deus, o Senhor pode levar o meu pai. O médico falou que não tinha jeito, né? Queria morrer, que era para preparar. Meu irmão já começou a ver caixão. Meu irmão é só Jesus, né? Começou a ver as coisas. Eu falei, não, peraí, eu vou orar. E eu orei, eu falei, Senhor, pode levar meu pai, não tem problema, mas eu quero batizar ele antes. Eu quero batizar meu pai. E eu pude batizar meu pai para a glória de Deus. Amém? E está aí, 16 anos que o Senhor ouviu essa minha oração. Está vivo para a glória de Deus. Mas Deus poderia ter levado meu pai, sim ou não? Sim. Porque eu orei por muita gente que Jesus não levou. Mas eu orei por muita gente que Jesus levou. Lembra da época da Covid, irmão, que estava pegando? Eu orei por muita gente que saiu do hospital. Meu irmão foi desenganado. Os médicos disseram que meu irmão era um caso perdido. Pelo peso, né? Por todas as complicações que já tem de saúde. E eu fui lá orar por ele. E eu lembro que meu irmão estava internado e desesperado. Meu irmão tem um pavor dessas coisas. Meu irmão tem pavor de exame, de injeção, só tem tamanho. E eu lembro que ele foi internado, queridos. Minha mãe me ligou e falou, filho, o seu irmão vai ser internado. Minha mãe sozinha com ele. Eu falei, mãe, peraí que eu estou chegando. Hospital longe, lá do lado da zona sul. Fui direto para lá, queridos. Quando eu cheguei lá, a médica falou, ó, vai ter que internar, nós vamos ter que entubar. Falei, Senhor, misericórdia. Imagina entubar meu irmão. Que situação, bem no começo da Covid, irmãos. E minha mãe falou assim, eu quero lá orar por ele. Eu falei, mãe, mas não pode, mãe, não tem. Os médicos não vão deixar, tudo fechado. Aquelas roupas pareciam de astronauta. Eu falei, mãe, eu não quero ir. E a médica olhou assim para minha mãe. Eu falei, mãe, a senhora não vai. Eu vou. Deixa que eu vou. E a médica permitiu entrar, mas eu lembro quando entrei lá, meu irmão estava desesperado. Quando ele me viu, começou a entrar em desespero, os médicos preocupados. Eu falei, calma, peraí, estou aqui, calma. Eu peguei na mão dele e falei assim, olha aqui para mim, você vai sair daqui, em nome de Jesus. Eu vou orar até você sair daqui, Jesus vai te tirar daqui. E ele parou de chorar.
Eu falei para os médicos: posso fazer uma oração aqui? Pode. E aquela UTI parou, irmãos, e nós oramos ali. E daqui a pouco meu irmão teve alta para a glória de Deus. Jesus ressuscitou meu irmão também. Mas eu olhei por muita gente nessa época da Covid, mas que não teve jeito. Isso traz crise para a gente. Você orar por uma porta e ela não se abrir, você orar por uma situação e não acontecer, isso traz crise. Nós entramos em crise com Deus, a pessoa imatura, quando a sua oração não é positivamente respondida por Deus. Se você tem tido esse tipo de crise, o diagnóstico é esse: você ainda tem que amadurecer espiritualmente. Você ainda tem que entender que aquela oração do Pai Nosso é uma verdade. Seja feita a tua vontade. Nós oramos, mas lá no final você tem que dizer: se a tua vontade for essa, Senhor. Quem entendeu, diga amém. Então nós entramos em crise por causa disso. Nós entramos em crise, segundo exemplo, quando nós somos demasiadamente fiéis a Deus e ainda assim nós sofremos injustiça. É aquela pessoa que é dizimista, é aquela pessoa que é ofertante, que é fiel na igreja e fica desempregada de repente. Ela pode entrar em crise por causa disso. Ela pode entrar em crise, aquela pessoa que sempre faz tudo certo na presença do Senhor e de repente o problema vem na tua casa. Ela pode entrar em crise. Quem entendeu, diga amém. Porque dá a impressão que Deus deixou, só que Deus não deixou. Os nossos problemas, as nossas lutas, existe um propósito de Deus em tudo. Quem entendeu, diga amém. Asaf entrou em crise. Eu não tenho tempo para ficar aqui esmiuçando esse salmo, mas vamos lá. Ele entrou em crise. E a primeira coisa que ele fez ao entrar em crise, que eu quero passar para vocês hoje como uma lição, é: primeiro, ainda em crise, não deixe de orar. Fala para o irmão do lado: ainda em crise, não deixe de orar. Pastor, eu estou orando, não está tendo resposta. Continua orando. Pastor, eu estou orando e parece que nada está mudando, parece que está tudo igual. Continue orando mesmo assim. Pastor, eu estou vindo para a igreja e parece que ao invés de melhorar está piorando. Continua vindo. Se você está passando por esse momento difícil de estar em crise, orando e a resposta não está vindo, a palavra de Deus para você é essa: mantenha a sua oração em nível constante, porque a qualquer momento Deus vai trazer a resposta para a tua oração e você vai testemunhar o milagre de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Segunda coisa, ele fala assim no versículo 2: no dia da angústia. Ele fala que existe um dia chamado angústia. No dia da angústia eu clamei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite, não cessava. Eu não cessava de orar. Na angústia eu continuei orando. Diga assim: na angústia. Mais alto, diga: na angústia eu preciso continuar orando. E a oração da angústia é uma oração como a oração de Ana. 1 Samuel capítulo 1. Ana foi para o santuário e não saiu nem palavra. Ela só movimentava os lábios de tão angustiada que ela estava. A oração no dia da angústia, você um dia vai passar por isso, pode ter certeza. É aquela oração que você não está nem pedindo, irmãos. Você só ora assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Olha para mim, Senhor. Você nem pede: eu quero isso, eu quero aquilo. É uma oração dizendo: Senhor, não solta a minha mão, Senhor. Já orou assim, irmãos? Quem já orou desse jeito, diga amém. Amém. Você nem coloca palavras. Quantas vezes já fui no monte sozinho orar? Eu gosto de ir sozinho no monte às vezes. E às vezes eu me grudava numa árvore lá, irmãos. Eu nem ficava orando. Eu só dizia: Senhor, estou aqui, Senhor. Pega na minha mão, Senhor.
que se eu pegar na tua, eu solto. Pega o Senhor na minha mão, Senhor. Angústia, irmãos. Nó na garganta, sem forças. Deixa eu te dar um conselho. Quando você passar por isso, vem para a igreja mesmo assim. A palavra vai falar com você. Quando você estiver assim, dobra os teus joelhos. Pastor, mas eu não consigo nem orar. Não tem problema, se joga no chão, deita no chão se for necessário, mas fica lá na presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele se chama Espírito Consolador. Ele vai invadir o teu ser, ele vai invadir o ambiente que você estiver, e quando menos você esperar, você será renovado e cheio da presença de Deus, e você ficará de pé novamente, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa manhã. Você pode dar glória a Deus. E Asaf falou isso a Deus, versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Ele fala de duas coisas aqui. Ele fala de lembrar, repita comigo, lembrar. E a segunda coisa que ele fala aqui é sobre queixar. Em outras palavras, questionar. Diga comigo, questionar. Foram duas coisas que ele fez no Salmo 107. Lembrou e questionou. Lembrança. Lembrança é você mexer no arquivo da sua memória. Mexer no arquivo da memória. Quem aqui tem mais de 2 anos na presença de Deus? Ou melhor, quem aqui tem mais de 20 anos na presença de Deus? Mais de 20 anos de crente? Alguns. Mais de 10 anos de crente? Cadê? Mais de 10 anos. Legal. Mais de 5 anos? Quem tem mais de 5 anos? E os outros? Mais de 2 anos? Mais de 2 anos. Tem alguém? Tem uns que não tem nada, né? Tem uns que nem levantam a mão, nem se movimenta. Não tem problema não. Interessante que a nossa vida na presença de Deus, ela é cheia de memórias. Eu estou pregando às vezes e começo a lembrar de coisas. Eu conto aqui para vocês. Contei do meu pai hoje. Contei do meu irmão hoje. Vocês já ouviram contar isso? Mas é bom a gente ter essas memórias ativas na nossa mente. O Salmo 77, ele traz muitas memórias. No versículo 5 ele fala: eu considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Ele mexeu na memória dele. E mexer na memória passada é bom e é ruim. Por que ela é ruim, pastor? Vou falar do ruim primeiro. Por que é ruim mexer na memória às vezes? Pessoas que tiveram traumas no passado, se você mexe nesses traumas, se você começa a mexer nesses traumas, você começa a viver todos os traumas de novo. Sabe por quê? Porque a nossa mente é muito perigosa. A nossa mente, ela engana a gente. A mente não sabe a diferença de realidade e ficção. Por que alguns especialistas são contra filmes de terror?